Boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos aqui hoje, dia 23 de outubro de 2025, iniciando mais um RAPE Convida, que é uma atividade da Rede de Estudos sobre Implementação de Políticas Públicas Educacionais. A rede atualmente é coordenada por mim, Rodrigo Rosistolato, em conjunto com a Karina Carrasqueira Lopes, com a Tamara Caroline Strelec e com o Rodney Pereira. Esse RAPE Convida para nós é muito importante por vários motivos, e um deles é o fato de ser o nosso último RAPE Convida enquanto coordenação da RAPE. Nós teremos agora em novembro a eleição da nova coordenação, e a partir daí, né, teremos um grupo novo à frente da RAPE. Continuaremos, é claro, participando da rede, mas não mais na condição de coordenadores e coordenadoras. Então, para nós, uma alegria enorme estarmos aqui. E, além disso, por conta da qualidade dos nossos convidados, nós estamos hoje aqui com a Natália Rigueira Fernandes. Natália é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. Ela possui graduação em Pedagogia, mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa também, e doutorado em Educação lá pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. A experiência já consolidada na área de gestão da educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nas áreas de política educacional, direito à educação, implementação de políticas públicas e análise crítica da implementação, coordenação pedagógica, formação de professores, avaliação em educação, ou seja, ela trabalha com um conjunto de temas que compõem aqui as preocupações da RAPE enquanto rede, né, e por isso fizemos o convite. Eu tive uma tremenda alegria ao participar da defesa de tese de doutorado dela, que foi exatamente, trouxe um debate importante sobre a sociologia do guichê, pensando aí a operacionalização dos conceitos trazidos pela sociologia do guichê para análise de um caso específico, né? Foi uma tese bastante intensa em termos de trabalho de campo. O trabalho de campo, ela provavelmente tocará nesse ponto no decorrer da sua fala. Foi um trabalho de campo que envolveu uma imersão no cenário de maneira muito significativa em termos tanto da própria produção dos dados quanto do envolvimento da pesquisadora com a temática. Essa tese, ela foi orientada pelo Brenner Ricardo de Oliveira, que também está aqui conosco, é membro da RAPE. O Brenner, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem uma graduação em Ciências Econômicas pela mesma universidade e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Economia Aplicada, e membro de um conjunto de redes de pesquisa, inclusive da nossa rede de estudos sobre implementação de políticas públicas educacionais, e desenvolve pesquisas nos campos da análise, avaliação e implementação das trajetórias e contextos das políticas, em geral, e em políticas educacionais em específico. Daí, a coordenação optou por fazer um convite à Natália para estar aqui em conjunto com o Brenner. Natália prontamente aceitou. Nós agradecemos muito pela tua presença aqui, Natália, e eu já já vou passar a palavra para você. Só para aqui organizar o nosso evento, Natália terá aí em torno de 40, 50 minutos para apresentar o seu material, os seus slides e realizar a sua fala. Durante a fala, aqueles e aquelas que desejarem podem fazer uso do nosso chat para deixar alguma questão, alguma pergunta, e ao final, as perguntas serão lidas, aquelas que já tiverem sido colocadas, e também haverá espaço para que outras perguntas, outras questões, comentários sejam feitos, e Natália poderá aí respondê-los. Então, Natália, agradecendo novamente a tua presença, muito obrigado por estar aqui conosco nesse nosso último RAPE Convida desta coordenação. Fique à vontade para apresentar os seus slides e realizar a sua fala. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, professor Rodrigo.
Boa tarde, Breiner. Boa tarde a todos os colegas que nos ouvem aqui nessa tarde. Queria expressar minha profunda gratidão também de estar presente aqui nessa tarde com vocês, né? É uma grande honra, participar desse Rei Convida. Eu sempre me embasei muito, me inspirei muito nos trabalhos da rede, né? Admiro muito o trabalho de todos os professores que compõem esse espaço, estudantes também. Então, é uma enorme gratidão, sabe, que eu sinto agora de estar aqui nessa tarde, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para nós, né, e cada vez mais urgente para a gente entender o processo de implementação de políticas públicas, tá? Então, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada a todos e todas que estão aqui nessa tarde. Vou apresentar a minha tela, pode ser? Claro, fica à vontade. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada, né, mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui. E é isso, né? Meu nome é professora Natália, eu estou hoje no Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, né? Defendi meu doutorado em Educação agora em agosto, há 2 meses atrás. E estamos aí começando a colher os frutos desse processo, né? Meu orientador nos escuta aqui também, o professor Breiner Ricardo de Oliveira, o qual eu tive a grande alegria, né, de receber esse processo de orientação e de parceria, né, na publicação também dos nossos artigos, dos nossos trabalhos, e continuamos aí nesse caminho, né, com muita gratidão a tudo que nós vivemos juntos por aqui, né, Bremer? Então, muito obrigada a todos, tá? Olha, hoje, como o professor Rodrigo informou, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa contribuição da sociologia do guichê, né? Principalmente olhando para a análise de implementação de políticas públicas e educacionais, tá? Então, a gente vai começar aqui fazendo um resgate, só um minuto que eu estou tentando passar aqui meu slide. Fazendo um resgate primeiro desse conceito, né, e também da presença da sociologia do guichê nas nossas pesquisas. Antes disso, eu queria trazer para vocês os objetivos dessa tarde, né? Por que que a gente está aqui, o que que a gente quer discutir, né? Quais são as intenções que eu tenho em trazer para vocês essa temática aqui hoje. Então, olha, a primeira coisa é que eu acho que nós precisamos e podemos, né, compreender o campo teórico da sociologia do guichê e também promover um debate para justamente a gente conseguir ampliar os nossos horizontes analíticos, sabe, para o campo de estudos da implementação e da gestão de políticas públicas no Brasil, tá? Então, com essa intenção, eu venho aqui hoje tentar trazer essas contribuições da sociologia do guichê para o campo da implementação de políticas educacionais, tá? Também compreender como eu mobilizei a sociologia do guichê com outros aportes teóricos para entender isso no campo da implementação, acho que isso é muito importante para nós também, né? Compartilhar com vocês também de que forma que se deu a construção metodológica da minha tese, como uma forma de trazer para vocês, opa, como uma forma de trazer para vocês, então, de que forma a gente configura, né, o conceito de sociologia de guichê, o conceito de guichê, né, a sociologia do guichê, a própria sociologia do guichê, nessa arena, tá? E aí eu vou trazer também aqui para vocês também alguns exemplos dos achados da minha tese, né, que foi defendida há pouco tempo, para a gente conjugar e alicerçar essa discussão, tá? Então, primeiramente, como vocês podem ver aí no primeiro slide, a gente tem, eu trago diretamente para vocês aqui, de sopetão, vamos dizer assim, né? Um autor que é muito caro para nós no sentido da discussão da interação burocrática, né? Que hoje é o Vincent Dubois. O Vincent Dubois é um pesquisador da área da ação pública, né, das políticas, e ele está justamente uma discussão na sua universidade, que é a Universidade Sciences-Po de Estrasburgo, né? Então, ele vai trazer justamente uma análise do conceito de campo de Bourdieu, tá? Todos vocês já devem ter ouvido falar de Bourdieu, já fazem essa discussão, né? Eu acho que essa já é uma discussão conhecida aqui para todos nós, mas o Dubois, ele vai nos afirmar, ele vai trazer uma compreensão importante, porque ele afirma assim, olha, a compreensão do microcosmo social, vamos colocar nas palavras dele, né? Ela é imprescindível para a análise de políticas públicas, tá? Então, ele fala que metodologicamente, essa compreensão, ela não vai poder ser separada da ação sistemática da tomada de posição dos agentes que estão envolvidos no processo de análise e implementação de políticas públicas, tá? Então, a partir dessa ideia, é que nós vamos conseguir compreender, primeiramente,
essa perspectiva de atuação do Estado. Por isso que eu trouxe ele logo de uma vez, para a gente entender que ele é o pesquisador que, claro, influenciou muitos dos escritos que, né, eu trouxe na minha tese, muitas das discussões que eu trago, mas também ele é um autor que tem trazido para a ação pública hoje, para a discussão da implementação de políticas públicas, uma série de formas de compreender realmente de que forma a gente pode fazer uma análise mais centralizada nos processos, mais centralizada no indivíduo, tá? Então, é preciso, segundo esse pesquisador, né, que a gente esteja atento nessa perspectiva para aquilo que a gente pode chamar das operações e processos que vão definir a ação do Estado, tá? Então, quando eu conheci os escritos do Boal, lá no início do meu doutorado, né, através do professor Breno de Oliveira, eu fui apresentada por um pesquisador que se contrapunha à abordagem hegemônica sobre políticas públicas, né? E aquilo me chamou muita atenção. Então, isso foi muito interessante porque se unificou para mim com uma abordagem que nós já estamos trabalhando muito atualmente lá no nosso grupo de pesquisa, né, na UFOP, na pós-graduação da UFOP, e que contrapõe a ideia de que leis e decisões políticas são simplesmente executadas, né? Então, a execução ela pode ser muito mais complexa do que ela parece. Tá? Então, tem alguns conceitos que nós temos entendido, trabalhado lá no nosso grupo também de pesquisa, que podem contribuir com essa discussão, que juntamente com a análise do trabalho do Vincent Boas, me fizeram entender esse processo e querer entender de que forma, então, que a gente vai trabalhar com múltiplos atores, né, configurados de forma organizacional ou individual através de interações, tá? Então, sempre entendendo que não existe neutralidade nessas interações, né? Então, a partir desse encontro que eu tive, eu costumo chamar de um encontro, porque eu tive um encontro tanto com o professor Brenner quanto com o professor Dubois, no sentido de entender as perspectivas de análise de cada um deles, né? O Brenner, ele traz uma discussão da trajetória da política e trabalha justamente essa complexidade, vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, né? De toda essa trajetória da política. E o professor Vincent Boas, ele traz justamente essa questão do efeito social da implementação, né? Então, esse efeito social da implementação, ele pode atribuir a capacidade que essa interação burocrática que acontece, né, entre o Estado e aquele que é o usuário da política, ela pode incidir, né, sobre a posição, sobre a trajetória da política, sobre a identificação social de um sujeito, né, que está sendo beneficiado também por essa política pública, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo aqui, né? Deixa eu passar aqui para vocês também. Opa, desculpa. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, existe um longo caminho até que essas políticas sejam disponibilizadas para seus destinatários, né? Então, esse é um conceito que nós temos trabalhado ultimamente no nosso grupo de pesquisa na pós-graduação da UFOP, o conceito de trajetória da política. Então, especificamente nessas publicações, vocês podem ter acesso a elas também, né? A gente tem se voltado a compreender basicamente o quê? Que essa discussão, né, das políticas públicas sobre o pressuposto de que é percorrido esse longo caminho, né, até que as políticas sejam disponibilizadas para os destinatários, para os usuários, através de uma cadeia que vai mobilizando realmente um conjunto de atores, um conjunto de valores, externalidades, né, que a gente traz também, características da própria burocracia, né, que são importantes também, a gente precisa falar sobre elas, né. Então, a gente tem discutido, o próprio Brenner, que está aqui hoje também junto comigo, tem discutido justamente que há aspectos invisíveis que são inerentes a esse processo, tá? De implementação. E essa invisibilidade, né? Ela pode ser compreendida a partir da perspectiva de ser uma produção, um dos artigos a gente tem esse escrito, né? Uma produção de externalidades positivas e negativas, tá? Então, esses efeitos que o professor chama de colaterais, né? Eles são gerados nesse processo de operacionalização das políticas, tá? No âmbito da ação estatal. E aí, ele não é só gerado no âmbito da ação estatal, mas ele também, lógico, vai ser gerado no âmbito da ação local. E esse processo, né, é que se encontra, para mim, com a sociologia do guichê, que é o que eu vou trazer para vocês agora mesmo, tá? Então,
até que essa política seja disponibilizada, né, os objetivos dessa política, os objetivos iniciais dessa política, eles vão ficar condicionados, lógico, né, a um conjunto de fatores que podem não ter sido previstos lá na sua formulação, e é o que a gente fala da questão do texto, né, e a questão do contexto, né, que é justamente algo que influencia muito também o grupo de pesquisa publicais, que é esse que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, assim, gente, na América Latina, a gente tem produzido muitos estudos que tratam dessa temática, tá? Não dessa forma, não nessa abordagem, mas tem realmente muitos estudos que tratam dessa temática, principalmente estudos que tratam da necessidade de olhar os sujeitos que são usuários das políticas, né? Justamente nessa abordagem contra-hegemônica, vamos dizer assim, do processo de análise de políticas públicas, tá? Mas de onde que vem, né? De onde que vem essa discussão? Que discussão que pode nos dar também, nos oferecer aportes teóricos, né? Para que a gente possa compreender o que que vai acontecer no aspecto microsocial da implementação de políticas públicas, né? Então, isso é muito importante para nós e é muito importante fazermos essa pergunta, tá? Então, diante disso, há uma literatura, é lógico que tem muitas contribuições por aí que a gente pode, né, coletar, que a gente pode se inspirar, mas há uma literatura, que é a que nós vamos tratar aqui hoje, né, que ela vai tratar os efeitos que não são sabidos, que são efeitos escondidos, né, dos efeitos da implementação, que é justamente aquela que tem discutido principalmente a reprodução das desigualdades sociais através do processo de implementação de políticas, né? Então, essas pesquisas dos efeitos não revelados, os efeitos escondidos, os efeitos sociais, né, que são desejáveis, mas também são indesejáveis, essa perspectiva que trata as externalidades, né, negativas, ela nos mostra que é preciso dar atenção à forma como os burocratas traduzem as políticas, né? Então, esse eu sei que já é um discurso muito recorrente entre nós, nas nossas discussões aqui do REIP, né? Inclusive, o professor Roberto Pires tem feito uma contribuição muito importante nesse debate, principalmente na publicação daquele livro Implementando Desigualdades, né, onde ele traz realmente uma série de lentes de análise que vai versar aí sobre as políticas, as desigualdades que vão, né, advir do processo de implementação, né? A gente, inclusive, tem também, a nível de América Latina, estudos sobre o cotidiano, né, Brenner, que a gente tem aí se preocupado bastante em conversar sobre eles atualmente. Estamos pensando em escrever mais sobre isso, em conversar mais sobre esse processo com os nossos pares, porque é um conceito sociológico muito importante, né? Porque os burocratas de rua, eles vão acionar exercícios cotidianos, né, diante de demandas que são apresentadas. Então, elas vão nascer nas prescrições oficiais, como a gente sempre conversa aqui, mas vão assumir combinações, vão assumir caráter discricionário e vão realmente, né, fazer políticas diferentes na prática, tá? E aí, o que que eu vou dizer para vocês? O que que a gente vai compreender, né? Que as políticas elas podem certamente, né, em algumas circunstâncias, contribuir para reforçar, ao invés de mitigar, as vulnerabilidades, tá? Então, diante dessa premissa, ou seja, diante da premissa da desigualdade, que eu acho que é uma premissa que nós realmente devemos trazer para os nossos trabalhos, para as nossas pesquisas, para as nossas produções, quando a gente está tratando de relação entre Estado e usuários, né, principalmente nos benefícios das políticas sociais, a gente vai entender também que a implementação ela vai estar profundamente enraizada nessas estruturas desiguais, tá? Então, quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu realmente tomei essa liberdade desde a introdução, partir da premissa da desigualdade, né? Porque nós realmente estamos falando de um processo desigual, de um processo onde realmente a capacidade discricionária está presente, né? No nível de rua, e aí existe todo um processo burocrático em torno dessa política que vai ser implementada, tá? E aí eu vou mudar o slide aqui, vocês estão vendo que eu vou trazer aqui também agora uma pergunta, né? Um questionamento importante para vocês. Tem até um ponto de exclamação no lugar do ponto de interrogação, peço desculpas, né? Mas como é que a gente vai compreender, então? Como se revela a face do Estado a esses cidadãos, né? Então, olha, quando a gente busca compreender o processo de implementação das políticas,
através do olhar do cidadão, dando espaço para as experiências desses usuários, né, diante dos programas sociais, das políticas, né, sejam políticas públicas, políticas educacionais, pelas quais ele é atendido, é importante que a gente compreenda uma coisa. As desigualdades que estão presentes nesse processo, né, elas são inerentes ao próprio processo, tá? Então, o próprio Vincent Dubois, ele definiu um pouco mais profundamente do que eu estou querendo dizer aqui, lógico, né, com muito mais propriedade, mas ele define o conceito de guichê, né? E eu queria trazer esse conceito para vocês primeiramente, antes de entrar na sociologia do guichê propriamente dita, para a gente já ser apresentado ao conceito, para a gente entender esse processo depois, tá? Então, ele vai definir o conceito de guichê afirmando que ele vai corresponder a um dispositivo, né? Vamos dizer assim, um lugar material ou imaterial, ou uma janela, né? Através da qual o Estado, que está lá do lado de dentro, ou do lado de, né? Do lado de cá, né? Vamos dizer assim, né? Do lado de dentro do guichê, vai se comunicar com o cidadão através das suas ajudas, serviços, subsídios, né? Ou mesmo a um indicador de mudanças que afetam os usuários da política. Então, o Vincent Dubois, que é esse pesquisador que tem trazido tantas contribuições para nós nesse trabalho, ele desenvolve esse conceito, e é lógico, gente, esse conceito já existia antes, né, em estudos da sociologia do guichê francesa, como um lugar do Estado. Então, o conceito de guichê, ele já vinha sendo discutido como um lugar do Estado, tá? Só que o Vincent Dubois traz pela primeira vez uma contribuição que destaca, né, lá na França, no início dos anos 2000 principalmente, uma caracterização, né, do que ele chama de tratamento da pobreza, tá? Então, através dos estudos dele, ele realmente parte também, né, lógico, da premissa da desigualdade nessa relação, nessa interação que ocorre no guichê, tá? E traz essa caracterização de um tratamento da pobreza para o trabalho que o Estado faz ao disponibilizar uma política para o usuário, né? E o Dubois também vai definir essa ideia de um lugar concreto, né? Mas ele também vai definir o guichê como um lugar simbólico, tá? Então, isso para nós é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês mais de forma mais aprofundada. O lugar simbólico do guichê pode ser uma pessoa, pode ser uma mesa, pode ser um comportamento, né? Então, essa questão que o Dubois traz para nós, essa contribuição, ela é realmente uma novidade, né? Nesse momento do estudo que ele faz, tá? E aí, nesse lugar simbólico ou físico, né? Esse dispositivo, vamos dizer assim, através dele é que vão ocorrer as relações com os atores, os contextos, as experiências com o Estado, né? E é o que a gente chama de interação, tá? Mas antes dele, como vocês podem ver no final do slide, outros pesquisadores, lógico, né, da própria sociologia do guichê, do campo da sociologia do guichê, já vinham discutindo também, né, o conceito de guichê. Por exemplo, Mulher vai trazer, né, que na origem da palavra guichê, ela era designada como uma pequena abertura provocada numa porta monumental, né, trazendo realmente esse estado como monumento, né, e essa possibilidade de diálogo sendo uma pequena abertura, tá? Ou então numa muralha, ou então numa porta monumental, né? Então, o Joubert e Miller, por exemplo, tratavam, né, na sociologia do guichê, e dizendo que ela deu a origem a um conjunto de estudos que vão emergir lá na França, né, principalmente a partir de 90, da década de 90, e eles traziam também uma questão de que a sociologia do guichê verificava principalmente o Estado em ação, né? De que forma que acontecia a ação do Estado naquele lugar, principalmente ali no contexto francês, tá? O Dubois, o Ciblot e o Spire são autores também, né? Lógico, da sociologia do guichê, que tratam o guichê, como eu disse para vocês, com mais ênfase no sentido negativo do processo de implementação, né? Eles são realmente autores que consideram a premissa da desigualdade nessa relação desigual existente entre o Estado e os sujeitos que vão receber ali, né, os benefícios sociais, tá? Então, a gente tem aí, eu trouxe para vocês alguma contextualização desse processo, e aí já vou mostrar para vocês aqui também, ó, alguns traços marcantes que a própria sociologia do guichê, né, traz para nós, tá? E eu queria conversar um pouquinho sobre ela com vocês também, até para
para que vocês consigam, junto comigo, compreender um pouco mais de que forma que esse campo, né, da sociologia foi se desenvolvendo, tá? Então, que traços marcantes a gente tem? Primeira coisa é o seguinte: a primeira premissa que a sociologia do Guichê traz é que há uma diferenciação muito grande entre o olhar do setor administrativo ou do agente do próprio Estado e o olhar do cidadão, né? Então, para a administração, o guichê ele é uma abertura para o exterior, né? É uma porta que se abre para os outros, é uma possibilidade que se abre para o outro, tá? Então, no olhar da administração, à luz da sociologia do guichê, existe essa crença de que realmente o guichê ele é uma abertura de possibilidades, tá? É um espaço de concretização, né? De aspectos políticos, de aspectos legais. Já para o cidadão, já na perspectiva do cidadão, a gente vai ter aí, ou dos usuários, né, ou dos serviços, a gente vai ter aí que o guichê traz uma personificação da instituição pública. Então, o cidadão, ele não vê a porta, né? O cidadão não vê a perspectiva. O cidadão não vê o texto da política. O cidadão vê a pessoa, né? O cidadão vê o Estado personificado, tá? Então, essa questão para nós é muito cara. Vamos guardar essa questão, porque a gente vai poder discutir de que forma que isso vai se configurar mais para frente, tá? Então, na personificação da política para o cidadão, é que vão se desdobrar diálogos, é que vão se desdobrar trocas, né? Experiências, tá? E aí, esse guichê, na perspectiva do cidadão, ele vai produzir o quê? Um lugar de escuta, um lugar de visibilidade, né? Porque ali vai ser reificada realmente toda a ação do Estado. Concordam comigo, né? Então, a gente tem esse processo que acontece ali. Então, no guichê é que acontecem, né, as situações sociais que vão ganhar, nessa perspectiva da sociologia do guichê, vão ganhar corpo, vão ganhar voz, vão ganhar rosto, né? Então, essa 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 característica, né, essa caracterização que a sociologia do guichê traz, tanto para o olhar do Estado, quando ele, né, vê o próprio guichê ou daquele que está atuando ali, tanto quanto para o olhar do cidadão que está diante do Estado também no guichê, o guichê, o próprio guichê, passou a ser reconhecido como um lugar estratégico, né? Um lugar de compreensão das relações entre Estado e sociedade, principalmente no campo da sociologia do guichê, tá? E aí o guichê vai ser visto nessa perspectiva, gente, olha que interessante, como um ponto de partida, né? Anteriormente a essa perspectiva, o ponto de partida para o estudo da implementação de qualquer política era o texto da política, né? Essa perspectiva traz para nós a contribuição de que o guichê pode ser um ponto de partida interessante para compreender o processo de implementação, tá? É por isso que eu costumo dizer que eu consigo, pessoalmente dizendo, unir muito bem, né, alguns conceitos que nós temos trabalhado na América Latina, no Brasil hoje, né, com a sociologia do guichê francesa, né? Por isso que não é aquele estudo assim realmente de preciosismo por algo que está longe de nós, que não faz parte da nossa trajetória, da nossa cultura, não, né? Eu acho que é realmente um campo da sociologia que se aplica muito à nossa realidade de uma forma muito prática, tá? Então, essa literatura, para mim, ela tem esse potencial, sabe? De aportar elementos que são muito úteis, tanto para a gente compreender a influência das interações, né, entre os burocratas e os usuários, quanto para a gente entender também os efeitos, tá, dessas interações com os usuários e os burocratas também, tá? Então, Natália, os dispositivos. Oi? Natália, deixa eu só te ajudar. Já se passaram 25 minutos, tá bom? Tá Só bom, te ajudar Freire, com o tempo. obrigada. Tá, joia. Mais um traço marcante da sociologia do guichê, gente. Esses estudos, eles se basearam na abordagem etnográfica, tá? Então, é muito interessante a gente ler, a gente conseguir entender de que forma foram desenvolvidos os estudos na sociologia do guichê, porque os próprios pesquisadores se colocavam num período de tempo prolongado, nos encontros, né, no trabalho realizado nos próprios guichês, eles se colocavam como trabalhadores dos próprios guichês, alguns deles também, né, para acessar esse terreno, né, muitas vezes também se colocavam nas filas de espera, né, para que realmente, através de uma abordagem etnográfica, pudessem compreender essas relações, tá?
Então, algumas questões são elementos centrais para a gente analisar a sociologia do guichê. O primeiro é que os estudos que a gente lê, né, que a gente estuda, que a gente traz aí, né, para a nossa arena para discussão, eles realmente trabalham em torno de tarefas e atividades que vão conformar as rotinas de trabalho, tá? O desempenho do cotidiano, as instalações, a compreensão do público que está demandando, os usuários, os territórios, os comportamentos, né? E aí, essa literatura, ela relevou para nós, ela é muito relevante para nós no sentido de desmistificar uma questão importante. Isso eu acho muito importante. É uma crença que foi disseminada historicamente, né, de que existem aí burocratas impessoais e usuários padrões, né? Então, é muito interessante quando a gente lê sobre isso e a gente entende esse estudo, esse processo, tá? Passando aqui para frente, para a gente poder caminhar um pouquinho mais. Eu vou trazer para vocês, então, a partir do conceito de Guichet, que foi formulado por Dubois, eu vou trazer essa contribuição teórica para vocês sobre essa, né, essa discussão. Então, o Dubois, lógico, né, se utiliza do trabalho etnográfico, escreveu livros que ele realmente se colocou nas casas de benefício social na França, né, para entender Guichet, para entender relação com o Estado, né, e ele realmente chama esse trabalho que ele desenvolve de uma etnografia do Estado, tá? Então, por exemplo, num livro que ele publicou, eu acho que em 2018, que se chama Sujeitos em la Burocracia, né? Tá na tradução para o espanhol. Desculpa. Ele vai realmente fazer esse estudo, né, nas casas familiares, na França, né, para que realmente ele pudesse entender esse processo que ele chama de a vida no guichê, né? Então, é muito interessante, e eu, quando fui realmente escrever minha tese, trouxe muito dessas contribuições para mim, de que realmente nós, enquanto pesquisadores, precisamos nos colocar ali, na vida do guichê, para que a gente realmente possa compreender essas interações, né? Então, ele realmente vai trazer para nós que ele encontra, né? Ele encontra achados ali, ele encontra conceitos importantes, como esse que eu trouxe para vocês aqui, a simetria dos encontros, que realmente existe uma distância desigual e discriminante entre o próprio Estado e os sujeitos que estão ali, que são os usuários da pesquisa. Ele trata realmente do conceito de poder discricionário e alia, né, o conceito de poder discricionário com os guichês discriminantes, tá? A questão do estigma também, da estigmatização de categorias administrativas que vão produzir identidades. Olha que interessante, né? E os estudos dele, principalmente nesse livro, ele traz que são formuladas categorias administrativas que vão ser produtoras de identidade e que vão sendo aceitas, que vão sendo fortemente interiorizadas, tanto por um lado do guichê, quanto por outro, ou seja, tanto pela questão administrativa quanto pelos usuários, né? Fazendo com que realmente esses clichês passem a ser discriminantes a partir do momento em que acontece uma regulação da pobreza no próprio guichê, tá? Então, isso é interessante, né? Ele traz outros conceitos para nós muito importantes também, como políticas de fachada, truques de implementação, jogo duplo da implementação. Não vai dar tempo de eu trazer esmiuçadamente para vocês aqui agora, mas eu acho que vale muito a leitura, tá? E vale muito a compreensão desse processo também, principalmente para a gente entender o que acontece dentro das nossas escolas, dentro dos nossos postos de saúde, né? Dentro daquilo que são os dispositivos, os programas sociais do governo. Então, tem muitas contribuições que a gente vai perceber aqui, tá? Eu trago aqui para vocês também, gente, uma contribuição sobre o trabalho. Então, de que forma que eu queria alicerçar esse debate com vocês, né? Alicerçar esses conceitos que a sociologia do guichê traz para nós. Como eu disse para vocês, essa aqui é a minha tese de doutorado, né? Aqui eu sinto na pele o fato de não caber, os efeitos das políticas e as desigualdades presentes nas interações entre estudantes universitários em vulnerabilidade e implementadores em seus guichês. Então, nessa tese, a gente teve aí como objetivo, né, trazer, olha que interessante, como a sociologia do guichê nos ensina, a partir do guichê, com o guichê como um ponto de partida, né, nós procuramos aqui desenvolver o quê? Analisar esses encontros e as experiências de um lado e de outro do guichê na universidade pública, tá? Então, escrevendo o trabalho, nos veio essa inspiração, então,
de trabalhar o guichê como um espaço que demanda, lógico, né, diálogo entre dois atores, né? Então, o lado de cá do guichê e o lado de lá dos guichês. O lado de cá do guichê foi configurado pela trajetória dos estudantes universitários em vulnerabilidade, né? E o lado de lá dos guichês foi configurado pelo trabalho, pela atuação dos agentes implementadores dos guichês, tá? E aí, especificamente, não vou passar detalhadamente sobre eles, mas eu dividi, né, os objetivos da pesquisa em duas perspectivas, ou seja, nós tivemos objetivos específicos para o lado de cá dos guichês, que é a perspectiva dos estudantes, tentando compreender toda a sua trajetória familiar, compreender também a relação com as políticas de ações afirmativas quando entram na universidade, compreender a relação desses estudantes com a gestão das políticas dentro da universidade, né? E compreender também a relação desses estudantes enquanto estudantes de cursos, matriculados em cursos de alta seletividade na universidade. E aí a gente foi atrás das salas de aula, das salas de coordenação, dos espaços que esses estudantes frequentavam, para entender qual era, né, o que diziam esses estudantes, ou seja, o que diziam esses usuários da política educacional do ensino superior, tá? Do lado de lá dos guichês, como eu falei para vocês, eu busquei compreender aqui a perspectiva dos agentes implementadores, né? Principalmente entendendo como a instituição universitária pública mobiliza um conjunto de atores para lidar com a gestão das políticas dentro da universidade, né? Para esses estudantes em pobreza, né? Para esses estudantes em vulnerabilidade. E aí, eu também coloquei como um objetivo muito importante da tese, que era o conhecimento, o diagnóstico dos guichês da universidade, os guichês pelos quais os estudantes, né, acessam a política pública dentro da universidade, para analisá-las, né, quis conhecer esses guichês também, e também entender como acontecia o cotidiano, as práticas, as opções, as escolhas também dos agentes implementadores das próprias políticas, né, que eram ali naquela arena os professores da universidade, os assistentes sociais, os psicólogos, as pessoas que trabalham nos setores de bolsa, de assistência estudantil, tá? E aí, basicamente, para explicar a vocês de uma forma bem rápida aqui, tentar, né? Como eu parto da perspectiva de entender o que me diz esse estudante em vulnerabilidade, que é o que a gente chama de estudante cidadão, porque é um estudante que já é usuário de políticas públicas desde a sua infância, né? E na minha tese eu faço todo um resgate também da trajetória familiar desses meninos, né? De como eles usavam, né? Eram usuários da escola pública, do posto de saúde do bairro. Então não dá tempo de trazer para vocês esses meandros da tese, mas a gente parte primeiramente, então, de 40 narrativas de estudantes, né, universitários, que, como eu disse para vocês, estão matriculados em cursos altamente seletivos. E essas narrativas, que foram todas transcritas depois na íntegra, elas nos disseram muita coisa, né? Mas o principal que essas narrativas trazem para mim nessa tese é o lugar dos guichês, né? Onde estavam esses guichês? Quais eram esses guichês que esses estudantes acessavam? E, principalmente, quais vulnerabilidades eles viviam também como experiência na universidade, que eram efeitos das próprias políticas e de sua implementação, tá? Então, como vocês estão vendo aí, tem esses passos aí, né, do meu trabalho metodológico, mas é lógico, eu parto da perspectiva etnográfica, porque eu realmente estava trabalhando, né, com a sociologia do guichê e também com essa perspectiva da análise crítica da implementação de políticas. Então, para mim, hoje, né, a melhor forma da gente realmente trabalhar uma perspectiva de análise crítica da implementação de políticas é estando no campo como um daqueles sujeitos, tá? É realmente através da abordagem etnográfica. Para mim, foi dessa forma, tá? Então, foram 40 estudantes que nos disseram muitas coisas, que deram muitos relatos, né, que realmente foram transformadores em suas trajetórias, no sentido de ganhos muito positivos que as políticas públicas trouxeram para sua trajetória e para sua vida universitária, e também no sentido muito negativo, porque, como eu disse para vocês, não tem como a gente enxergar a implementação de políticas na relação entre o Estado e as pessoas que dão rosto àquele Estado, como os professores, assistentes sociais, os psicólogos, né, os diretores estudantis, das pró-reitorias de assuntos comunitários, né? E os estudantes sem estar dentro e alicerçado na perspectiva da desigualdade,
tá? Então, realmente, a gente traz essa questão. Foi feita uma observação também participante, né, durante todo o processo de trabalho de campo, durante 2 anos, né, que juntando tudo, foi o tempo do trabalho de campo, da tese. E aí, depois, tendo os guichês em mãos, eu consegui também ir atrás dos sujeitos, agentes implementadores que estavam do outro lado do guichê, do lado de lá do guichê, que eram os agentes implementadores da instituição, os pró-reitores, os professores, os diretores de pró-reitoria de assuntos comunitários, os trabalhadores do serviço de bolsa da assistência estudantil e muitos outros, né, que não dá tempo agora da gente trazer. Então, como resultado, né, para análise de todo esse trabalho de campo, foi feita uma triangulação entre a própria literatura, principalmente da análise crítica da implementação de políticas, e também da literatura negra, né, que a gente traz também como uma forte inspiração para esse trabalho, porque eu realmente entrevistei, né, primeiro, né, coletei narrativas de 40 estudantes negros em vulnerabilidade e que de forma interseccional respondiam a todos os processos de desigualdade que a gente conhece, né? E aí eu precisei me alicerçar nessa literatura também, né? E aí faço uma triangulação entre a própria literatura de políticas também, as experiências dos sujeitos da pesquisa e as minhas impressões enquanto trabalho etnográfico, tá? E aí, só para mostrar para vocês de forma muito rápida, eram os cursos, né, altamente seletivos nas duas universidades, né? Medicina Veterinária e Direito na Universidade 1 e Medicina, Direito e Arquitetura na Universidade 2. Tá acontecendo uns risquinhos aí, mas não é daqui, não. Deve ser A alguém que está gente tem encostando no mouse sem querer, uma né? invasão aí, ou é alguém que está fazendo sem. É Mas E, eu vou gente, olha, continuar, pode ser? isso aí geralmente é engraçado porque Aham. todo mundo que está aqui foi selecionado, mas em geral isso é invasão de sala. Vamos ver, vamos seguir por enquanto? Vamos seguir, isso, não tem problema, né? E aí, basicamente, né, eu vou dizer para vocês que esses estudantes, esses 40 estudantes, eram desses cursos mais seletivos, né, da universidade. É, Eles também, né, como está aqui para vocês, eu estou trazendo, eram 22 estudantes de uma universidade pública de Minas e 18 estudantes de uma outra universidade pública de Minas Gerais. Como eu disse para vocês, através de um processo interseccional, todos os estudantes eram de classes populares, né, eram estudantes em vulnerabilidade, negros, provenientes de famílias usuárias de políticas de programa do governo, né, e todos matriculados ali em cursos altamente seletivos. Através da técnica bola de neve, né, nós conseguimos chegar a todos esses estudantes, tá? E eu trouxe, né, um instrumento metodológico que é a pesquisa através das narrativas e através de perguntas geradoras que trouxeram aí, né, o depoimento desses estudantes em todo o processo de conversa com eles, tá? Então, os guichês, olha, os guichês da implementação. Eu consegui me encontrar, então, com esses estudantes e toda a transcrição das narrativas deu origem a esses guichês que vocês conseguem ver aí na terceira coluna, né? Eram nomenclaturas diferentes nas duas universidades, eu fiz uma padronização. Então, eles se encontravam, vamos colocar assim, né? Com o rosto do Estado em quais momentos? No processo de matrícula, no processo de verificação de escola pública, no processo de verificação de vulnerabilidade e baixa renda, nas comissões de heteroidentificação, na verificação de deficiência para alguns dos estudantes, nas salas de aula, nas salas dos professores, coordenação e todas essas que vocês estão vendo aí, que dizem respeito também aos setores de assistência estudantil, né? Todas as bolsas, os restaurantes universitários, serviços de saúde, tá? E a bolsa permanência também estava muito presente. E aí, gente, depois, né, como eu disse para vocês, depois de conhecer esses guichês, eu consegui chegar também a agentes implementadores que representavam esses guichês. Não quer dizer que são os mesmos agentes que atenderam esses estudantes da pesquisa, mas são agentes que representavam esses guichês também, né? Ao todo, vocês veem na tabela quantos foram entrevistados, tá? E aí, eu trago para vocês agora uma contribuição breve para mostrar para vocês de que forma que se configura, de que forma que eu consigo trazer uma discussão sobre o guichê, né? E de que forma que esses estudantes, primeiramente, experimentam
a vulnerabilidade, né, e as políticas públicas dentro da universidade, principalmente no setor de assistência estudantil, né? Então, primeiramente, eu trago o que narra o lado de cá dos guichês. Eu trouxe essa imagem que é muito significativa, muitos estudantes relataram para mim que realmente existia uma diferença, uma distância geográfica em sala de aula, né? Porque justamente se sentiam separados ou eram separados, tanto por professores quanto colegas em cursos de altamente seletivos. Então, eu trouxe essa imagem só para registrar para vocês. Mas aí a gente tem, primeiramente, uma discussão, né, sobre as trajetórias familiares desses estudantes. Uma das frases dos estudantes que deu origem a um capítulo da tese foi essa: eu estou aqui porque uma política foi dando a mão para outra. As trajetórias das famílias em sua relação com as políticas públicas, tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou trabalhar o papel dos programas sociais do governo, principalmente na educação, saúde pública, né? E aí a gente traz aí uma discussão ampla também sobre o conceito de assimetria das relações de Dubois, que acontece em todos os processos, né, que esses estudantes vivem aí de desigualdade, tá? Então, tem um trecho, eu acho que por causa do meu tempo, eu não vou me prender a ler todos eles, tá? E eu também estou com um problema aqui, que a foto de vocês está em cima do meu slide. Então, eu não vou conseguir ler exatamente o que o Otelo, que é um dos meus estudantes, né, que narraram a sua trajetória, trazem. Mas ele realmente diz, né, que ele estava na universidade hoje porque uma política foi dando a mão para outra, porque ele realmente foi usuário de Bolsa Família, auxílio gás, Minha Casa Minha Vida, né, até chegar na universidade e experimentar essa entrada e furar essa bolha da universidade, como ele mesmo traz, tá? Então, nós temos aqui também os guichês das pró-reitorias, né? Como os estudantes percebem, então, a sua inserção na universidade, olhando para os guichês das pró-reitorias. Então, dos relatos é esse, né? Largamos do mesmo Natália, lugar. Oi, é só um minutinho. Eu vou te pedir um favor. Vou pedir para você parar de compartilhar e voltar para ver se some esse risco vermelho aqui, porque a leitura está comprometida aqui do slide. com Vamos ver se certeza. resolve. Só um minutinho. Vamos ver se agora deu certo. Melhorou, né? Então, faz Ah, naquele modo de tela cheia, tá Natália, perfeito. por favor. Só coloca no modo apresentação, que ele está aqui no modo. Ah, sim. Opa, É ali mesmo onde você estava clicando. desculpa, peraí. Ah, entrei no lugar errado. Peraí, desculpa, Rodrigo. Um minutinho. Sem problema. Peraí, não estou vendo vocês mais. O que que eu fiz aqui? Só um minuto. É, é, eu acho que é aqui. Você não está conseguindo jogar para a tela inteira? Eu não estou vendo mais vocês. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui? Eu não tô. Você está conseguindo ver a minha tela? Eu estou conseguindo ver a tua tela, só que ela aparece o teu PowerPoint aberto, não a tela. É porque eu não consigo mais ver a minha tela do Zoom. Eu ouço vocês. Só um minutinho. Aqui na barra superior do Zoom agora tem duas barrinhas ali. Uma é o Meeting e o outro é a Natália Fernandes Screen. Talvez você esteja no Meeting. Deixa eu ver. É só seguir o teu mouse até a barra superior que irão aparecer ali. As duas é o modelo novo do Zoom. Rodrigo, não estou conseguindo entender. Peraí. Stop share. Peraí. Ah, pronto. Agora vamos lá. Isso. Agora você não está apresentando nada. Uhum. Por favor, verifica para mim se agora tá certinho. Isso, agora apareceu o teu PowerPoint. Coloca só para projetar. Uhum. Isso. É engraçado, ele não foi. Não?
Eu estou vendo o slide, mas aberto dentro aqui do próprio PowerPoint. Então, eu vou parar de novo. Vai dar certo, peraí. Agora eu consigo ver você e todo mundo, né? E agora, Uhum. compartilhar. E agora? Agora sim, agora está perfeito. Deu certo? Perfeito, perfeito. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Como eu estava dizendo para vocês, quando o estudante em vulnerabilidade, né, o estudante cidadão em vulnerabilidade, olha para o guichê, o que que ele me diz, por exemplo, sobre as pró-reitorias, né? Eu estou trazendo isso aqui para vocês para mostrar na prática de que forma que eu trabalhei com a sociologia do guichê para entender essa realidade da implementação de políticas na universidade, tá? Então, uma das frases que esses estudantes trazem para mim é essa: largamos do mesmo lugar para a corrida, mas já sei que não chegaremos lá na frente de maneira igual, né? Então, ele fala um pouco das condições de ingresso na universidade, né? A estudante Lélia, ela traz um relato importante para nós, principalmente no que diz respeito à presença e à experiência na universidade e o confronto direto, né, e imediato com vários processos de desigualdade ali dentro, principalmente nos guichês da implementação das políticas de assistência estudantil, tá? Então, olha o que ela diz, por exemplo: eu cansei, estou cansada antes mesmo de chegar no meio do caminho. Sabe aquelas corridas na pista que uns correm mais para o lado de dentro e outros correm para o lado de fora? A corrida para quem corre do lado de dentro é mais curta, né? Por isso eles largam atrás. Aqui é como aquela corrida que uns correm do lado de dentro e os que correm do lado de fora da corrida, sabe? Só que as cotas nos deram a oportunidade de fazer a largada todos do mesmo lugar. O problema é que o processo que vem depois, né, ou seja, a interação com os guichês na universidade, faz com que alguns realmente tenham o privilégio de ter um caminho mais curto. E a gente que está mais do lado de fora, mesmo partindo do mesmo ponto, temos mais problemas no caminho e um caminho mais longo. Cotas existem, largamos do mesmo lugar para a corrida, mas já sei que não chegaremos lá na frente de maneira igual, né? Então, são vários relatos que vão trazendo para nós a perspectiva do lado de cada guichê, né, do estudante, principalmente nesse processo desigual que ele vive, né, no guichê administrativo, no lugar onde é realmente implementada a política para ele, né? Então, essas categorias administrativas que vão produzir identidades, que eu trouxe para vocês lá atrás da sociologia do guichê, vão mostrando para nós aqui na prática de que forma esses estudantes vão incorporando a própria desigualdade, né? E fazendo com que eles realmente larguem, né, os estudos, façam, né, pratiquem processos ali que vão realmente ser destrutivos emocionalmente, né? E que evadam também da universidade, né? Que abandonem os seus estudos também, tá? Tem mais esse relato aqui que eu trouxe para vocês, que é muito marcante para nós da pesquisa, que é esse: quem vive na universidade é a classe média branca, enquanto que muitos pobres e negros só estão sobrevivendo nela, né? E aqui a gente trabalhou com pertencimento e vulnerabilidade dos estudantes, tá? Então, só um minutinho. Aqui. Eu trago aqui também um diagnóstico que foi feito do acesso aos guichês na universidade, tá? Entendendo o guichê como um ponto de partida, lembra que eu disse para vocês, né? Como um lugar de encontro, tá? Então, não vai dar tempo de explicar detalhadamente para vocês aqui, mas aí ao canto direito da tela, a gente vê os guichês que os estudantes acessam, e através desse gráfico, que é o gráfico de Sankey, que eu conheci em pesquisas sobre. é, é, Desculpa, Brenda, você pode me lembrar? Pesquisas. Esqueci agora, tá? Mas eu trago uma discussão sobre o SAM, que eu conheci ele justamente lá na Universidade do professor Vincent Dubois, quando ele está trazendo populações em risco, né? E a sua presença na França. Então, é muito interessante o uso desse gráfico, principalmente para mostrar os fluxos, né? Os fluxos de acesso. Então, na Universidade 1, esse era o nível de acesso, vocês veem pela grossura da intensidade das linhas, os guichês que são mais acessados, né, na Universidade 1 e aqui também na Universidade 2. Depois, eu fiz uma análise de cada estudante e entendendo também, através das suas narrativas,
de que forma esses estudantes acessavam e caminhavam pela universidade nos setores de alimentação, nos restaurantes, né, no serviço de saúde, no serviço psicossocial, no serviço de moradia, setor de esportes, né, através das bolsas de iniciação científica, bolsa permanência, para entender também que guichês esses estudantes acessavam, já que eles me diziam muito sobre esses guichês, tá? E aí, depois, a gente faz também uma análise dos guichês da assistência estudantil sob o olhar desses estudantes, sob o olhar do lado de cá dos guichês, né? E aí a gente encontra muitos conceitos da sociologia do guichê que vão explicar diversas experiências que eu encontrei ali nas narrativas dos estudantes. Por exemplo, quando os estudantes dizem, né, que faz parte da própria política ter que provar a pobreza, né? A gente vai entender realmente conceito de perpetuação de processo de desigualdade e coerção, né, e hierarquização de Dubois, né, que ele vai justamente discutir essa questão da desigualdade inerente nos guichês, dos guichês estigmatizantes que muitas vezes estão presentes na vida desses, né, desses usuários, tá? Tem realmente, no estudo de Dubois, uma interface, um diálogo muito produtivo com os estudos de Goffman, tá? Principalmente quando ele traz as interações face a face dos indivíduos com o Estado e a questão do próprio estigma, tá? Então, eu trabalho esse conceito também ali. Espero que em breve a tese esteja disponibilizada, né? O link para que para que eu possa socializar com vocês também para leitura, tá? E também os estudantes me dizem isso: olha, a política chega até mim de acordo com a cabeça daquela pessoa. Então, nesse momento, é lógico que a gente pode discutir sobre poder discricionário, né? Mas também a gente vai discutir sobre comportamento de palco, comportamento de fachada, que são conceitos importantes de Goffman também, e ele traz esses estudos, principalmente quando ele fala sobre interação social no livro dele, sobre comportamentos em lugares públicos, né? Sobre o interacionismo simbólico de Goffman. Então, a gente consegue entender o comportamento de muitos agentes implementadores na universidade nessa perspectiva. Eu acho que isso é muito importante para nós também. O próprio Goffman também trabalha com a perspectiva etnográfica, né? E sugere. Então, tem esse outro relato que eu trago para vocês também. A política chega até mim de acordo com a cabeça daquela pessoa, né? E é realmente o estudante compreendendo a capacidade e o poder e as relações de poder que existem também nessas trocas, né, no processo de implementação de políticas. Então, como eu falei para vocês, né, a gente trabalha aí o conceito de endurecimento de posturas de Dubois, e ele realmente traz essa questão das decisões que os agentes administrativos tomam em relação aos usuários e o poder que essas decisões têm, principalmente, né, no sentido de serem como juízes, né, do futuro daquele próprio usuário. Isso acontece muito na trajetória dos estudantes que eu entrevistei, né? E aí a gente trata, gente, serviços de alimentação, insegurança alimentar, a gente percebe como esses guichês vão acontecer também nos setores de psicossocial, no setor de moradia na universidade, né? E principalmente os estigmas presentes na sala de aula como efeitos não revelados nas experiências com os estudantes, né? Dos estudantes com os próprios guichês da sala de aula, né? Eu chamo de guichê da sala de aula porque é onde o professor está realmente implementando uma política pública, que é o próprio ensino superior, né, para aquele estudante, e ele interage naquele guichê, não só com aquele estudante, mas com vários estudantes. E ali ele realmente faz uma diferenciação de acordo com os relatos que eu recebi, né, naquele contexto, com aqueles sujeitos, a gente pôde perceber uma série de processos que realmente atuavam dessa forma, né? A vida no guichê da sala de aula, como do Boa traz a vida no guichê, ela realmente revelava para nós muitos efeitos não esperados da política pública, tá? Então, tem um estudante, né, que pode dizer aí, teve um caso com um professor que eu passei, eu tenho coisas normais, calça jeans, tênis, blusa, não fico muito engomadinho, aquela coisa toda não, entendeu? Aí uma vez ele fez um comentário, meio que no tom de brincadeira, sobre a minha roupa, e falando, essa blusa surrada aí, né, um brinquinho, vai precisar dar um jeito nisso. Era um curso de medicina. Por isso eu acredito que professores e funcionários ainda não estão prontos para lidar com um público mais diverso e pobre do que há 15 anos atrás. Eles reproduzem muitas coisas que a gente vê acontecer na sociedade com relação aos pretos e pobres. Olha que interessante, um estudante de medicina
de 23 anos me falando sobre o conceito de reprodução social, né? Reprodução das desigualdades. Eu acho que as políticas ainda precisam ser mais humanizadas. Ou seja, tem que pensar numa forma de humanizar mais os professores e alunos que vão receber pessoas para conviver. Pessoas que, com toda certeza, eles não escolheriam para estar do lado deles. Então, é muito importante, né? A gente entender essa perspectiva do lado de cá dos guichês. Quando eu olhei para o lado de lá dos guichês, através das entrevistas que eu fiz, foram 39, né? Com os agentes implementadores, o que que a gente tem? Primeiramente, né? Entrevistei os pró-reitores de ensino, pró-reitores de assuntos comunitários das duas universidades. E ali eu pude entender de que forma que acontecia a gestão da implementação das políticas, né? E onde estava a percepção que aquele pró-reitor tinha daqueles estudantes, tá? Então, primeiramente, a gente trabalha o impacto que esses estudantes vulneráveis socioeconomicamente, principalmente depois da política de cotas, trazem para a universidade e a presença de muitas resistências, né? Resistências institucionais que vão estar ali naquela arena, tá? Muitas resistências partidárias, resistências ideológicas, tá? E aí eu pude encontrar também, e olha que interessante, aqui eu consegui trazer uma personificação do guichê para poder entender como acontecia a gestão da implementação de políticas. Então, eu chamei um pró-reitor de guichê dialogal, ele era um guichê dialogal, porque ele se colocava nessa postura de dialogar com as pessoas. O outro era um guichê móvel, porque ele não parava na pró-reitoria, pró-reitor de assuntos comunitários, e ele realmente fazia o trabalho dele cotidiano dentro dos alojamentos, dentro dos restaurantes, e era muito interessante entrevistar essa pessoa, tinha que andar atrás dele para entrevistá-lo, porque ele não parava para me atender, né? Tem também um pró-reitor que eu personifiquei ali como um guichê formativo transversal, porque ele realmente vinha de movimento negro historicamente e estava muito preocupado com a presença desses estudantes na universidade. Então, a gestão da implementação de políticos aconteceu de forma muito positiva nas pró-reitorias que eu pesquisei. Mas nos guichês da assistência estudantil é que eu me encontrei com realmente uma questão mais complexa, principalmente na implementação das políticas de assistência estudantil, né? Então, quando eu vou olhar para a percepção dos agentes implementadores, que são esses assistentes sociais que estavam disponibilizando as bolsas, que são os pedagogos, que são os psicólogos que estavam atendendo os estudantes nas casas, né, psicossociais, é que eu tive realmente um resultado um pouco mais, né, emblemático, principalmente com relação a tudo que eu falei com vocês sobre a sociologia do guichê, tá? Então, ali, olha, tem relatos, por exemplo, de uma assistente social. A gente é o para-choque das políticas. A gente é o para-choque das expectativas dos estudantes também, né? Então, ele coloca ali também toda a sua própria vulnerabilidade naquele trabalho enquanto implementador de política pública. Mas também a gente vê, né, outros assistentes sociais que dizem, por exemplo, os estudantes, né, estão cansados de comprovar que são pobres, né? E ali a gente vai entender de que forma eles olham esses estudantes. Então, a gente percebeu que na universidade pública existe uma necessidade muito grande de extrapolar esse caráter material da assistência estudantil. Eu realmente pude perceber pela análise dos próprios agentes do guichê, do lado de lá do guichê, né, os agentes implementadores, que eles percebem realmente que a vulnerabilidade na universidade, ela não está só descrita em caráter material. Tem muitas vulnerabilidades ali emocionais, né, muitos outros tipos de vulnerabilidade. E a gente pode perceber também, a gente pôde perceber também a presença de muitos jogos burocráticos, ou seja, simulações de implementação de política de alguns agentes implementadores, para ficarem livres logo, vamos dizer assim, né? Dos seus usuários, daqueles estudantes, truques de implementação, que é um conceito importante que Dubois traz também, principalmente no sentido de implementar a política, mas de acordo com aquilo que os seus valores e suas intenções, em primeiro lugar, colocam, né, enquanto uma pessoa que realmente tem poder discricionário sobre aquela política, tá? A gente trabalha o conceito de Goffman, de muitas vezes o caráter público deslizar por entre as brechas desse processo, né, para que realmente essa política seja implementada de acordo com máscaras que ele vai optar usar naquele processo. Vocês estão vendo a figura que eu trouxe aí, que ela realmente exemplifica muito essa fala, né, esse processo todo. E tem outros autores, gente, que eu consegui ir dialogando também, que são autores
do processo de implementação de políticas públicas, como Maynard Moody-Muxeno, como Aiuero, que trazem a questão da improvisação pragmática, que também diz respeito à mesma questão que Dubois está tratando em truques de implementação, que trazem também a questão do esperante exemplar de filas, como a Aiuero vai dizer, né? Que faz com que realmente esse estudante viva o processo de vulnerabilidade na universidade. E, por fim, eu trabalhei muito também, em muitas entrevistas com professores dos cursos altamente seletivos, professores de medicina, direito, veterinária, arquitetura, né? Que disseram para mim uma série de questões que realmente são muito importantes aqui da gente analisar, né? Pensa bem, é ele que está do lado de lá do guichê, interagindo com esse estudante em vulnerabilidade. E ele diz para mim: é claro que o nosso curso não perdoa, né? Hoje, medicina não é mais um curso de elite. As pessoas vêm aqui estudar com bermuda, chinelo, não tem mais aquela pompa. São os mais vulneráveis, é verdade. Mas às vezes nem são tão vulneráveis assim, são e sem noção mesmo. Cotas são uma forma de admitir que a escola pública é péssima. Essa foi uma professora do curso de medicina, né? Já uma outra professora do curso de medicina também, da mesma universidade, que tem realmente uma fonte de estudos mais para saúde pública, já me disse outra questão, né? Eu acho que eles estão aqui não somente pelas cotas na universidade, mas porque eles passaram por todos os níveis de assistência que vêm sendo implementados na vida deles desde a infância. Ela reconhece aquela questão que uma política foi dando a mão para outra, né? Eu acho que a família ter no mínimo vale gás, ter a casa para morar e os incentivos como Bolsa Família, faz com que ao longo prazo essas crianças cresçam num ambiente minimamente capaz de proporcionar uma universidade na vida dela. E aí a gente tem esse professor né, que é um professor do curso de Medicina Veterinária da Universidade 1, que traz um relato bem preocupante, mas que realmente mostra aquele conceito que Dubois traz, que é o conceito de juízes administrativos, é o conceito de categorias administrativas produzidas pelo guichê numa distância desigual e discriminante. O que ele vai dizer? Essa nova geração tem um lado bom, né? O professor Novo Testamento tem vantagens. São pessoas de uma outra formação. Não tem essa coisa de preconceito da minha geração. Eles são mais tranquilos. A coisa hoje é mais ser negro e pobre. Na minha geração tinha pobres que nem eu e tinha pobres pretos. Esses eram os mais lascados. Esses eram excluídos mesmo. E esse professor, ele se nomeou, né? Um professor do Velho Testamento, que realmente não consegue entender a presença de jovens em vulnerabilidade, jovens pretos, pobres, no curso dele, né, no curso que ele leciona, tá? Então, ele diz para mim também, no momento da entrevista, que o sarrafo do curso é mais alto e que esse estudante realmente não consegue ultrapassar esse sarrafo, né? E que nem deve conseguir, tá? Então, realmente são professores que estão ali dando suas aulas, trabalhando os conceitos com os alunos, convivendo com esses alunos, mas atuando da forma que Dubois vai trazer na sociologia do Guichê, através de uma perspectiva de política de fachada, né? Onde ele realmente está promovendo uma política de guichê, não uma política no guichê. A política de guichê para Dubois, ela passa pelos valores, pelas escolhas que o próprio implementador tem, né, que ele toma nesse processo, tá? Então, tem outro relato de um professor que diz, no fim das contas, é uma história que tem a ver com a cor, a vulnerabilidade racial na universidade pública. Então, a gente trata realmente de alguns conceitos de Goffman para discutir essa questão do lugar social do estudante negro, né? Lugar de desacreditado, os estigmas que sofrem, na inadequação do lugar social, né? Nós realmente trazemos aqui também uma discussão sobre o que a gente percebeu, né, no guichê da sala de aula, que existe realmente um entrelaçamento de desigualdades, né? Uma interseccionalidade de desigualdades, né? Nesse processo, tá? E de uma interação estigmatizante com o guichê da sala de aula, tá? E aí a gente tem aqui umas experiências também que foram muito positivas, né? Relatos muito positivos de professores, principalmente o curso de Direito, que dizem, meus alunos pobres conversam diretamente comigo sobre a realidade, com palavras e com a vida, né? Então, esses estudantes, esses professores, utilizavam de sua capacidade discricionária e de seu poder discricionário para fazer com que esse guichê da sala de aula não fosse estigmatizante para os seus alunos, né? Então, um deles, vou ler somente um, tá? Me vejo como um vetor invertido no processo de ensino-aprendizagem. Diante da heterogeneidade de classe, racial e econômica dos cursos de medicina, além do aumento do número de mulheres no curso,
As políticas de atendimento precisam assumir uma linguagem que atenda às diversidades e extrapole o caráter material. Há uma segregação espacial no departamento de medicina, que se baliza em relações de classe mais amplas do meio social, né? Então, o que que eu trago aqui para vocês, gente, como considerações finais e também como início da nossa discussão, né? É, existe um isolamento das universidades dos guichês. É como se esses guichês na universidade de atendimento público ainda trabalhassem por si só. É como se realmente fossem estruturas compartimentadas de resolução de problemas e o caráter material das ajudas, de bolsas, de custo, né, para estudantes em vulnerabilidade, não extrapolasse esse caráter para entender que desigualdades vive, sofre e experiencia esses estudantes no contexto da universidade, tá? Então, a gente realmente discutiu e encontrou nesses achados da pesquisa desigualdades agravadas pelas distâncias institucionais que existem principalmente através das interações nos guichês, né? Desigualdades entrelaçadas, que estão num capítulo muito interessante do livro Implementando Desigualdades também, de Costa, né? Ou interseccionalidade e desigualdades, como eu trouxe para vocês, com a interpretação que a gente fez na tese, tá? Então, realmente, a gente pode perceber que existe uma dialética de efeitos na universidade. Enquanto a gente encontra uma mudança de perspectiva de vida e de trajetória muito grande para alguns estudantes que entram na universidade, são o primeiro de sua família a entrar na universidade, a romper essa barreira, furar essa bolha da universidade, não estariam ali realmente sem o acesso pelas políticas públicas, nós encontramos a dialética de efeitos porque tem muitos efeitos perversos que a gente encontra na tese e nos resultados, né? Então, realmente existe uma relação aí estigmatizante, uma face estigmatizante da implementação, que eu vou discutir no final, tá? Então, realmente, como eu falei para vocês agora, existem essas forças que coexistem, né? Coexistem tanto para levar esses alunos a uma possibilidade, quanto para impedir que sua trajetória seja, né, livre e harmônica dentro desse processo da universidade, tá? E a gente pode perceber o seguinte: quem é alguém que pode dar voz para aquele guichê, que pode analisar a política? É o estudante, é o professor que está de um lado do guichê e o estudante do outro, tá? Então, tanto o professor quanto o estudante são esses amálgamas, né, entre a instituição e a operacionalização dos guichês. Quando a gente conclui isso, a gente entende que realmente a gente precisa ter uma perspectiva mais antropocêntrica na análise de implementação de políticas, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, tá? É isso que eu queria trazer para vocês como uma contribuição tanto da sociologia do guichê, né, quanto dessa perspectiva que nós temos estudado muito ultimamente, que é da análise crítica da implementação de políticas, tá? Então, realmente nós precisamos dar protagonismo, né? Ou oferecer o protagonismo que já é deles, né? Que são os sujeitos do processo de implementação, para que a gente possa realmente fazer uma análise de políticas que seja realmente adequada, né? Que seja realmente respeitosa com os sujeitos que estão ali do lado de cá e do lado de lá, dos guichês, tá? Então, assim eu finalizo aqui, né, a minha fala, coloco aqui o meu e-mail à disposição para vocês, o professor Brenner também. Brenner, se você quiser fazer alguma colocação, tá? Eu estou aqui à disposição também a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de socializar, né, tanto esses conceitos quanto esse trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Brenner, você quer dar uma palavrinha? Queria Claro, irmão. agradecer. Queria agradecer muitíssimo aqui a belíssima apresentação, super detalhada e super didática que a Natália realizou. Durante a apresentação, era possível que perguntas fossem colocadas aqui no chat. Nós não tivemos perguntas durante a apresentação. E como temos um tempinho ainda, embora o nosso tempo seja um tanto quanto apertado, porque temos que encerrar às 18h45, né? Mas temos aqui. Ah, chegou uma pergunta agora. Eu vou pedir, quem quiser, pode ir colocando perguntas aqui no chat ou pedir voz também. É possível. Então, tem uma pergunta da Ana Paula Guimarães, Natália. Ela coloca a seguinte questão: foi possível perceber se, de alguma forma, a perspectiva da equidade esteve presente na ação dos agentes implementadores, uma vez que estavam lidando com estudantes em situação de vulnerabilidade?
Então temos aqui, o Adolfo pediu voz, a gente pode fazer um bloco, Natália, pode ser assim? Então, Adolfo, por favor, sua questão. Você está sem microfone. Bom, olá, Rodrigo. Boa tarde a todos. Natália, eu queria te parabenizar pela tua apresentação. Como falou o professor Rodrigo, uma apresentação muito detalhada, muito rica da pesquisa que você realizou. Para mim, eu me mostrei interessado pela temática porque, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar da sociologia de Guichet e a gente aprende e estou aqui na condição de aprendiz. Gostei muito, achei interessante os conceitos que você falou, as categorias analíticas que você utilizou, tipo clichê dialogal, clichê móvel. Né? Pergunta, talvez se você poderia falar um pouco sobre essas categorias, porque eu peguei essas duas, você deve ter outras mais que a teoria tem. Né? Se você puder falar sinteticamente quais são esses principais conceitos, eu agradeceria bastante. Muito obrigado. Obrigado, Adolfo. Temos aqui também, Natália, uma pergunta da Cíntia. É um pedido, na verdade, ela gostaria que você aprofundasse o que seria a perspectiva antropocêntrica. A Roberta de Oliveira Barbosa, ela faz um comentário, diz que aprendeu muito hoje. Estou começando agora a entender a interface entre a sociologia de Guichet e a educação para minha pesquisa de pós-doutorado. Até então estava no campo do currículo, então tudo é novo para mim. Obrigado, tá te agradecendo aqui também. E a Deise Sequeira, parabéns pelo trabalho, Natália, excelente contribuição para o campo educacional, são comentários. Então, vou devolver a palavra para você, Natália, é, salientando as questões que foram colocadas aqui por Cíntia, por Adolfo e por. Peraí, que agora me perdi aqui no chat. Ana Paula. Oi? Por Ana Paula, né? Também. Ana Paula, Cíntia e Adolfo, exato. Tá, joia. Primeiro, a Ana Paula, né? A Ana Paula me faz uma pergunta sobre a questão da equidade, né? E de que forma eu percebi a equidade ali configurada, né, dentro da universidade, nos implementadores dos guichês. Ana Paula, foi uma grata surpresa, né? Uma grata felicidade, na verdade, melhor do que surpresa, foi uma grata felicidade perceber em alguns setores, agentes implementadores que se preocupavam bastante, né, com esses estudantes em vulnerabilidade e com seu papel social dentro da universidade também, enquanto agente implementador, né? O primeiro deles que eu pude perceber foi nas pró-reitorias, né? Como eu disse na apresentação, os pró-reitores, os assessores das pró-reitorias, realmente, que eu conversei, realmente estavam muito engajados em tentar estabelecer uma comissão de heteroidentificação, por exemplo, ou uma comissão de análise de avaliação socioeconômica desses estudantes, que vai realmente analisar a sua vulnerabilidade socioeconômica, né? De uma forma um pouco menos discriminatória. Né? Até o momento, até a pandemia, para você ter uma ideia, a maioria das universidades brasileiras fazia comissões de heteroidentificação e análise socioeconômica de forma presencial, né? Então, o que que acontecia? Aconteciam arenas discriminatórias em muitos desses processos, né? A gente tem muitos relatos de estudantes que realmente eram colocados em rodas, né, de pessoas que estavam ali para analisar seu processo de autodeclaração racial, ou de pessoas que estavam ali para analisar aquele calhamaço de documentos que eles traziam comprobatórios de pobreza, né? E às vezes faltava um documento que o pai não era dono de um carro, né? Que ele tinha um carro, mas não estava no nome dele, aquela coisa toda, e aquilo barrava o processo de aquisição de bolsa, por exemplo, bolsa permanência ou auxílio alimentação de estudantes por 3 meses, né? O que fazia com que aquele estudante passasse fome na universidade, né? Então, a gente tem vários trabalhos também que já foram publicados, inclusive da Natália, me esqueci o sobrenome dela, mas é a Natália da pós-graduação em educação, né, Breiner, que foi orientada pelo Breiner também, que traz um trabalho muito interessante sobre as comissões de heteroidentificação, e até o ponto que as comissões a forma como as comissões de autodeclaração racial e heteroidentificação, elas eram realmente comissões
autoritárias, comissões que traziam para o estudante um lugar, como aquele que eu disse para vocês, de uma categoria administrativa produtora de identidades, né? De uma regulação da pobreza, né? De um lugar, um guichê discriminante, como o Dubois nos traz, tá? Então, eu realmente encontrei pró-reitores, assistentes administrativos, diretores de assistência estudantil muito preocupados. Essa frase que eu trouxe para vocês, de que a universidade precisa extrapolar o caráter financeiro da assistência estudantil, ela veio para mim, né, numa entrevista de uma assistente social da universidade, né? Então, achei muito interessante. Eu também encontrei professores, como eu disse para vocês, que realmente traziam, professores do curso de Direito, principalmente, né, e alguns de Medicina, que traziam um olhar humano, né, uma perspectiva preocupados mesmo, realmente, com o lugar daqueles estudantes em vulnerabilidade dentro da universidade. Então, a perspectiva da preocupação com a equidade, do tratamento, né, a gente realmente encontra nesses lugares. É lógico que a gente ainda não tem setores de assistência estudantil, setores de bolsa, que realmente se preocupam com a equidade propriamente dita, né? O tratamento diferente para os diferentes ainda não está presente nas universidades, pelo menos as universidades que eu pesquisei, né? E por aquilo que a gente lê, a gente realmente precisa entender que a perspectiva de desigualdade, ainda da equidade, ainda precisa ser realmente muito aprofundada por nós, tanto nas políticas sociais quanto nas políticas educacionais, tá? Ana Paula, espero ter te respondido. Eu também tenho aqui a pergunta do Adolfo, né? Ele me pergunta sobre essas categorias. Então, Adolfo, a gente teve realmente a criação de categorias e ela foi acontecendo de uma forma muito artesanal, sabe? Quando eu me encontrava com os guichês, eu conseguia perceber se aquela pessoa, aquele agente administrativo, estava trabalhando atrás de um guichê ou se ele se fazia um guichê, né? Por exemplo, a diretora de moradia estudantil de uma das universidades, ela nunca permanecia na sala dela, atrás da mesa dela, né? Ela realmente se via, ela incorporou um personagem, aí a gente traz o Goffman, né, para entender esse processo de simbolismo na interação, né? Ela realmente tinha um comportamento de palco muito interessante, porque ela incorporou um personagem materno dos estudantes em vulnerabilidade dos alojamentos estudantis, e ela realmente se tornou um guichê móvel, um guichê materno, né? E aí ela trazia uma série de questões que ultrapassavam a atividade burocrática dela, e ela realmente queria dar café para os estudantes, levar para casa, dar banho quando chegava bêbado no alojamento, separar a briga de casal. Era esse que era o trabalho dela. Ela entendia que o seu trabalho na universidade era esse. E ela vivia dentro dos quartos dos alojamentos. Eu conto isso na tese, né? Para entrevistar esse guichê, né? Essa agente administrativa, eu tinha que andar atrás dela dentro dos quartos, porque senão eu não conseguia. Eu corria atrás dela na reta da universidade, porque senão eu não conseguia realmente entendê-la. Então, a categorização dos guichês na tese, ela se deu através desse trabalho na observação participante, sabe? Eu acho que quando a gente faz dessa forma o trabalho de campo, a gente tem muitos ganhos, porque a gente realmente consegue entender os meandros do processo e também as identificações que as pessoas vão se dando e vão dando para os outros dentro da pesquisa, tá? Então, espero ter respondido você também com essa colocação. E aí, a Eh, Cíntia, né? A Perdão, Cíntia, desculpa. isso. Rodrigo, posso fazer um comentário, já que ela está tocando o tema, Ok, respondendo? ok. Natália, então deixa eu entender. Então, esse conceito de guichê dialogal, guichê móvel, foi criado por você e não está na literatura, no referencial teórico. É isso? Exatamente. O guichê na literatura, na sociologia do guichê, por aqueles autores que eu trouxe, e por Dubois extrapola, chamando, possibilitando que o guichê fosse nomeado de guichê discriminante, quando acontecem as fases de discriminação, né, a face de discriminação no processo. Na minha tese, eu, através da pesquisa de campo, tomei a liberdade de trazer esses novos conceitos para a discussão.
tá? É isso mesmo que você compreendeu. Então, quando a gente está na literatura, olhando a literatura, a gente vê, né, o conceito de guichê, como eu falei para você, puramente descrito na sociologia do guichê por aqueles autores, Spire e vários outros autores, e o Dubois ele extrapola porque ele traz uma leitura muito importante também de Goffman, né? Então, ele traz essa questão do comportamento de fachada, do jogo duplo, como eu disse para você, e ele traz o conceito de guichê discriminante, tá? E aí, na minha tese, eu trago esses outros conceitos que a gente foi construindo juntos aqui. E não, só uma pequena observação. Talvez aqui tem colegas que dominem a teoria da sociologia do clichê, mas na medida em que você está fazendo uma contribuição muito interessante na medida em que você está criando conceitos próprios resultantes da pesquisa. Eu acredito que bem fundamentados, os diversos conceitos que você trabalhou, só isso merece um artigo, né, para discutir, né, o enriquecimento da teoria a partir de categorias que surgem da praxis da pesquisa científica, né? Então, assim, talvez você tem uma joia nas mãos e você não está percebendo, né, que você tem isso, que você tem isso. Então, leva isso com tua orientadora, não sei quem é, não preste atenção, desculpar, o orientador, mas conversa com ela, porque dá para fazer um documento, né, em termos teóricos, epistemológicos, né, de um enriquecimento, né, a partir made in Brasil, que sai para esse campo da sociologia do clichê e, dependendo do fôlego, publicar em revista internacional, né, específica dentro da área, né? Eu não sei, isso daí estou te falando, eu não li a tese, mas a grandes casos, né? Porque eu imaginava que era teu autor referencial que tinha categorizado os diversos comportamentos, esse tipo de tipologias weberianas, mas vocês fizeram uma coisa muito importante. Muito É, obrigada, professor. Nós vamos ok, anotar aqui. a conversa já começou. O orientador é o Brenner, Adolfo. Está aqui do nosso lado aqui, já está aqui, já com a devida indicação. Maravilha. Só Natália? falta que o Breiner tenha criado e a menina me citou o Breiner. Não, Desculpa, ela mas é fez uma isso piada, mas direitinho no parabéns. início, Adolfo. Os créditos estão bem dados. Realmente, mas esses conceitos e essas categorizações realmente surgiram de muitas conversas, né? Muitos processos de orientação exaustivos com o Brain, ele realmente muito presente nessa discussão toda comigo, e realmente foi por causa das nossas discussões, dos nossos grupos de pesquisa também, dos colegas do grupo, é que eu conseguia, né, ir amadurecendo essa categorização de lado de cá, do guichê, lado de lá, né, e também de nomear esses guichês e trazer nome para eles. Eu agradeço muito, professor, pela sua contribuição, professor Adolfo, né, e eu acho que será muito válida, né? Eu já anotei aqui, eu acho que vai ser muito importante conversar sobre isso com o Brenner futuramente, claro, tá? E aí a professora Cíntia, né? Acho que é isso, pediu para eu falar um pouquinho da perspectiva antropocêntrica. Olha, Cíntia, a gente tem, não sei se o Brenner teria como socializar um link do artigo, a gente tem escrito algumas coisas, sabe? E que eu considero, assim, frutos desse trabalho de tese, são artigos que a gente publicou durante o segundo ano do doutorado, terceiro, quarto, né? O artigo Eu Não Tenho Cara de Estudante de Medicina, foi o primeiro, né, Brenner? Depois a gente trabalhou com um artigo onde a gente trabalhou com a perspectiva crítica da análise de implementação de políticas, na revista, esqueci o nome, mas o Brenner vai socializar com a gente aqui. E depois a gente trabalhou também um outro artigo sobre a perspectiva da narrativa, para poder entender, né, esse processo de implementação de políticas. Eu acho que esses três artigos, eles, se eles estiverem aqui disponibilizados, se não tiverem depois, eu posso socializar com o professor Rodrigo e mandar para todos vocês. Eu acho que eles mostram realmente de que forma que a gente quer olhar a perspectiva da implementação de políticas, né? Então, a análise crítica da implementação de políticas, para mim e para o professor Brenner, ele que me apresentou essa literatura, vem de uma literatura indiana, né? A gente teve essa inspiração através na literatura indiana,
Eles não discutem análise crítica de implementação de políticas, mas é uma literatura que fala sobre avaliação de políticas públicas através de uma voz, né, protagonista dos sujeitos usuários das políticas, tá? Eles, inclusive, utilizam a indigenous voice, né? Esse termo trouxe uma grande inspiração para mim e para o professor Braine quando a gente estava escrevendo esse artigo. E a gente traz esse autor, que se chama Zaveri, né? Principalmente como um start, assim, como um começo de conversa. E a partir dele, a gente escreveu esse artigo propondo uma abordagem crítica da implementação de políticas, na análise das políticas, né? E aí, principalmente nesse último artigo que eu trouxe, no artigo do meio que eu falei para vocês, que é esse da análise crítica da implementação de políticas, nós trazemos essa proposta de uma perspectiva antropocêntrica da análise do processo de implementação. Ou seja, colocar as pessoas em seu real protagonismo, seu real lugar, né? A gente não usa mais a expressão dar voz às pessoas, porque elas têm voz, né? Nasceram com ela e vivenciam o seu processo com ela sempre, mas a gente coloca no lugar, né? Essa pessoa ouvindo e trazendo suas falas, trazendo suas percepções, como se eles mesmos conseguissem avaliar para nós a política pública, né? Então, a perspectiva antropocêntrica, anto vem de homem, né? Traz os sujeitos para o centro do processo de análise da implementação de políticas públicas. E através desses artigos, a gente tentou, né, costurar uma discussão inicial para isso aí. Agora que a tese foi publicada, eu acho que a gente aos poucos consegue, né, Brené, trazer mais contribuições nesse sentido da perspectiva antropocêntrica da análise de políticas públicas, tá? Muito obrigado, Natália. Bom, eu, como disse no início aqui do nosso encontro, eu tive a enorme alegria de participar da banca de tese da Natália. Foi aí, tivemos um espaço de debate muito rico. Eu concordo plenamente com o que a Adolfo trouxe. Acho que tem aí exercícios conceituais muito inventivos no âmbito da tese, né? E está mesmo agora na hora, depois de é, aquela coisa que a gente até falou um pouco na defesa, né, Natália? Colocar a tese um pouco em banho-maria, esperar um pouco para dar aquela respirada, e agora está na hora mesmo de colocar o bloco na rua, trazendo aí, apresentando para o campo acadêmico como um todo, essas inovações conceituais que você produziu no âmbito da tua tese. Eu acho que são muito bem-vindas, realmente muito bem-vindas. E foi inclusive por isso que a coordenação propôs, né? Eu propus a coordenação e a coordenação aceitou de imediato essa temática para o nosso Rei Convida, né? Nós consideramos muito importante porque tem aí uma série de estudantes que, inclusive, têm interesse em abordagens que têm aí, digamos aí, uma entrada mais etnográfica. Então, tem estudantes que têm esse interesse, e a sociologia do guichê, ela é uma proposta muito bem organizada em termos teóricos, conceituais, metodológicos, e você avança nesse sentido, né? Pensando aí essas situações que você apresenta nas duas universidades. Queria te parabenizar muitíssimo, agradecer muitíssimo pela tua presença. Infelizmente, nós temos um tempo apertadinho hoje, porque a Natália vai sair daqui para dar aula. Daqui às 19 horas ela tem que estar em sala de aula, então nós vamos precisar encerrar o nosso evento hoje com 15 minutos de antecedência. Eu queria terminar agradecendo. No começo, eu informei que esse era o último Rape Convida desta coordenação, né? Foi uma alegria concluir essa atividade do Rape Convida com a apresentação da Natália. Eu, Karina, Tamara e Rodney estamos nos despedindo da coordenação. Logo, logo teremos a eleição da nova coordenação agora no nosso encontro de novembro. Todos e todas estão convidados para participar conosco, né, do nosso encontro, aqueles que são filiados e aqueles que não são e que queiram participar também. Queria agradecer muitíssimo. Agradecer também a Carol, que está ali sem imagem, mas Carol é fundamental para que o Rape Convida aconteça, né? Porque ela cuida com muito cuidado e, gente, dá um trabalho enorme
receber as inscrições, organizar tudo, fazer todo esse trabalho de backstage. Carol é absolutamente impecável nesse trabalho e em tudo que ela faz na Rape, então não poderia deixar de citá-la de forma alguma. É, Karina, queria informar também que Rodney e Tamara, infelizmente, não puderam estar conosco hoje por conta de outros compromissos, que nossa agenda é sempre muito confusa e muito complicada, não foi possível que eles estivessem conosco. Karina, quer dar uma palavra final? Karina, Carol também? Oi, gente, boa noite. Não, só agradecer a todo mundo. Muito obrigada, Natália. Aproveitar aqui para dizer que esperamos vocês, né? Daqui a pouquinho, lá na reunião anual. E obrigada, Rodrigo, por ter conduzido aí. E Carol sempre, né? Lógico. Ah, Obrigado, eu queria Karina. agradecer também aí os comentários e pedir para a gente fazer um print final aqui, para a gente ter o registro também. Ah, Se sim, puder ligar a câmera, por quem puder favor. abrir a câmera, por favor. Carol faz sempre um print para registrar aqui o nosso evento. Tivemos uma ótima participação, viu, Natália? Você vê que o interesse é grande. Chegamos a ter quase 40 pessoas aqui assistindo. E depois o vídeo fica disponível no nosso canal e os vídeos têm sido muito bem acessados também. Então vamos lá, quem puder abrir a câmera pode abrir. Ok, tanta gente querida presente hoje, olha só. Prontinho, Ok. tirei o print. Ah, muito obrigado, Carol. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Vou encerrar o nosso evento agora. Esperamos por vocês lá no nosso encontro anual, agora em novembro, de 3 a 15 de novembro, com a eleição da nova coordenação. E, no mais, logo, logo, essa gravação já estará disponível também no nosso canal do YouTube. Boa noite para todo mundo, bom trabalho para todo mundo, para quem ainda vai trabalhar, e nos vemos lá na reunião. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau, Obrigada. Rodrigo. Um abraço. Boa Abraço, Abraço. noite a vereador. A gente se todos. vê, Cíntia e Karina e